E aí, pessoal, as entrevistas da noite. Duda Garbi entrevistou Douglas Costa e também o presidente Alberto Guerra, que falou, claro, para a Rádio Gaúcha. E nós vamos juntar as duas. O que foi a entrevista do Douglas Costa? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é da Golden Brasil. Para você que quer investir em mercado de minérios, entenda o mercado de minérios com a Golden Brasil. Na descrição do vídeo você tem o WhatsApp dos consultores da Golden Brasil, que oferecem um bom investimento através destes contratos, da compra de contratos de minérios, entendendo esse mercado bilionário, com prêmios, com também brindes para os torcedores do Grêmio lá na Golden Brasil. Converse e entenda tudo sobre o mercado de minérios com a Golden Brasil. Gente, eu separei, ontem à noite eu vi o jogo, obviamente, do time sub-20, já falei sobre isso à noite, e separei trechos importantes do que eu entendi da entrevista, que foi feita em outro contexto, é preciso dizer. O Duda Garbi entrevistou o jogador Douglas Costa em outro contexto. Essa entrevista não foi ontem, foi antes da reunião com o Alberto Guerra, foi antes desse me disse que ele iria voltar para o Grêmio, foi antes de tudo isso. E é bom que tenha sido antes, porque ali está o Douglas Costa sem o negócio, que a gente possa também entender. Ao mesmo tempo em que estava passando, um pouquinho depois que estava passando, o presidente Alberto Guerra falou para a Rádio Gaúcha. Eu também tive a oportunidade de ver alguns recortes dessa entrevista, contando um pouco mais dos bastidores da reunião. Disse Alberto Guerra que ele recebeu o jogador, porque é ex-jogador do Grêmio, pediu uma reunião, mas que acha improvável a vinda do Douglas Costa para o Grêmio. Algo que eu havia dito, inclusive, numa dessas mensagens, quando eu ainda tinha Twitter, eu ainda mandava as mensagens ali e eu disse, olha, pelo que eu sei aqui, não existe possibilidade, esqueçam isso. Mas isso foi alimentado, a imprensa de alguma maneira divulgou muito essa relação Douglas e Grêmio, até a vontade do Renato. Tudo se abriu, na verdade, quando o Renato deu aquela entrevista lá naquele jogo lá do Zico e tal. E aí o Alberto Guerra meio que, é muito longe, muito improvável. Não fechou a porta, mas também não abriu. E aí nós voltamos para a entrevista do Douglas. Porque tinha muita expectativa, tanto é que tinha uma grande audiência, uma expectativa muito relacionada a como é que ele vai se manifestar com relação ao torcedor, como é que ele vai, o que ele vai dizer dos dirigentes. Falava que ele ia agredir muito o Denis Abraão, os antigos dirigentes. De alguma forma ele agrediu, do jeito dele. O que deu para entender do que ele dizia, né? O que deu para entender. O Douglas, um pouco mais de dificuldade da gente entender o que ele diz. E aqui não tem nenhuma ironia. Não tem, não. E eu não vou fazer nenhuma ironia com relação a isso. Porque a entrevista é lamentável. A entrevista é lamentável. O que o Grêmio precisa hoje é de comprometimento. E a entrevista é uma aula. Quando, nas tantas e tantas vezes que a gente fala, nos donos da bola, e tem uma situação que eu tenho levantado, e que ontem o Douglas quase que sublimou o que eu fiz, o que eu falo. O esporte, futebol, sempre foi um esporte coletivo. Sempre foi coletivo. Ele era um time. A partir dessa supervalorização que se deu aos jogadores, aos nomes, se esqueceu o conceito de time. E se criou o futebol individual. O futebol hoje é um esporte individual. O Douglas ontem, ele deu uma aula do que é individual. O time é só um aparato do negócio. Fui bem aqui, fui bem ali, fui mal aqui, fui mal ali. Dentro do que podia, foi bem. Tá? Fiz, meus números são bons. Esse tipo de jogador, o Grêmio tem que aprender
O Grêmio tem que aprender. Peguem a entrevista de ontem. Olhem bem 10 vezes, 20, 50 vezes. O Grêmio tem que aprender ou tentar recuperar a ideia de futebol aguerrido, de futebol comprometido, de futebol jogado com eu sou colega do fulano, eu sou colega do fulano, eu vou te ajudar. Queimar o Denis Abraão e não fazer a sua parte. Se tivesse feito a sua parte, ontem ele falou, eu tenho convicção que se eu tivesse no jogo do Corinthians, o Grêmio não cairia. Vocês lembram por que ele não estava no jogo do Corinthians? Porque ele foi suspenso um jogo antes, de forma infantil. Um jogo antes. E aí ele disse, se eu tivesse lá, eu conheci os caras e nós ia ganhar. Cara, que mundo é esse, cara? Que mundo é esse, velho? Eu tenho convicção que nós temos que mudar esse modelo do eu resolvo. Meus números são bons, eu vou lá e a minha parte eu fiz. Minha parte. O Grêmio caiu. O Grêmio não pode olhar para trás mais. O Grêmio não pode mais olhar para trás. E eu não tô nem falando do tal do Abani. O que foi aquilo ontem? Eu sempre faço isso. É isso. Tu sempre faz isso. Só que aquele dia o Grêmio caiu. Pra ele não muda, porque ele sempre faz. É uma relação. É uma relação completamente alienada dos processos. E eu acho que o Grêmio tem que buscar comprometimento. Eu sei que nós estamos vivendo uma grande festa com a chegada do Soares, cuja carreira é irretocável no sentido de comprometimento, é irretocável no sentido de competitividade, de conceito de equipe. Não tem um jogador que fale do Soares. Não tem um ambiente que fale do Soares. Eu confesso para vocês que ontem eu fiquei chocado. Eu saí da entrevista e, cara, é tudo que nós não podemos ter. Mas joga muito, César, é muito melhor que o Guilherme. Concordo. Joga para ele. Se for 3-1 ele fizer o gol, ele fez a parte dele. Mas nós perdemos de 3-1. Então esse conceito super individualista, super dentro de uma realidade completamente virada para o espelho, deu que o Grêmio tem entendido. O presidente Alberto Guerra ontem deu outro recado. Claro que as narrativas são de retorno. Quem ouve os bastidores, o que se fala nos bastidores, o retorno é amanhã. Inclusive eu falei sobre isso, eles dão como certo o retorno. Mas o Alberto Guerra ontem botou também um pontinho de interrogação. E tá aqui, eu não falei com o Alberto Guerra, não falo com o Alberto Guerra. Não falei, tô pegando só o que eu ouvi deles. Só o que foi transmitido. Não tem nada de bastidor aqui. Mas a gente tem que acreditar no que as pessoas dizem. A gente está interpretando um olhar. O outro disse textualmente. Então, é preciso que a gente posicione. Entenda. As entrevistas explicam. E eu espero que o Grêmio vire essa página. Vai ser o Guilherme, vai ser o Michael, vai ser quem seja. Mas que esteja comprometido com o time aguerrido, que historicamente o Grêmio é, e conceito de equipe, que o Renato gosta muito. Vamos fazer desse jeito. Conceito de equipe. Se vier, nós vamos torcer, porque vai botar a camisa do Grêmio. Mas que ontem deu mais um passo para todos entenderem por que o Grêmio caiu. Ontem ficou claro por que o Grêmio caiu. Claro. Todo mundo que viu a entrevista atentamente disse, tá explicado.
Tá aí o motivo do Grêmio ter caído. Futebol é coletivo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.